Deus ainda fala nos dias de hoje? A pergunta que ecoa no coração de milhões de cristãos ao redor do mundo é simples, mas profunda. Como posso ouvir a voz de Deus? A boa notícia é que as Escrituras nos mostram claramente que Deus deseja se comunicar conosco. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Neste vídeo exploraremos os princípios bíblicos fundamentais para desenvolver uma audição espiritual aguçada e reconhecer quando Deus está falando conosco. 1. Cultive um coração puro e sincero, pois este é o fundamento da comunicação com Deus. Deus fala com aqueles que têm um coração sincero diante dele. O Salmo 6:6-18 nos adverte: "Se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me ouviria." Antes de buscarmos ouvir Deus, precisamos nos certificar de que nosso coração está limpo e alinhado com sua vontade. Passos práticos: confesse seus pecados diariamente. Mantenha um coração humilde e contrito. Busque pureza em pensamentos e intenções. O exemplo de Samuel, a história do jovem Samuel nos ensina uma lição valiosa. Quando Deus o chamou pela primeira vez, Samuel não reconheceu sua voz imediatamente. Foi necessário discernimento do sacerdote Eli para orientá-lo. A resposta de Samuel foi: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa deve ser nossa atitude constante. 2. Mergulhe nas Escrituras Sagradas. Use a palavra de Deus como fundamento. A principal maneira pela qual Deus fala conosco é através de sua palavra escrita. Hebreus 4:12 declara que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo nos ilumina e fala ao nosso coração. Como desenvolver essa prática? Estabeleça um tempo diário de leitura bíblica. Use métodos de estudo como meditação e memorização. Ore antes de ler a Bíblia, pedindo iluminação do Espírito Santo. Mantenha um diário de insights recebidos. Jesus, o exemplo perfeito. Jesus conhecia profundamente as Escrituras e constantemente as citava. Durante sua tentação no deserto, ele respondeu a cada investida de Satanás com a palavra de Deus, demonstrando como as Escrituras são nossa arma espiritual e meio de comunicação divina. 3. Desenvolva uma vida de oração consistente. A oração é como um diálogo e não um monólogo. Muitos cristãos veem a oração apenas como um momento de falar com Deus, mas esquecem da importância de escutar. Jesus nos ensinou em Mateus 6:6 a entrar no nosso quarto e, fechando a porta, orar ao Pai em secreto. Este momento de intimidade é crucial para desenvolver sensibilidade à voz divina. Elementos de uma oração eficaz: adoração e louvor, confissão de pecados, agradecimento, petições e intercessão. Tempo de silêncio para escutar. O exemplo de Jesus. Os evangelhos relatam constantemente que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus sentia necessidade desses momentos de comunhão íntima com o Pai, quanto mais nós precisamos cultivar essa prática. 4. Aprenda a discernir entre as vozes que ouvimos. A Bíblia nos ensina que 3 vozes principais competem pela nossa atenção. 1. A voz de Deus, caracterizada pela paz, verdade e alinhamento com as Escrituras. 2. Nossa própria voz, nossas emoções, desejos carnais e raciocínios humanos. 3. A voz do inimigo, sempre contrária à palavra de Deus e que traz confusão e acusação. Para escutar a voz de Deus é necessário antes calar as outras vozes. Ore assim, na autoridade do nome de Jesus. Eu calo agora a voz do inimigo e a minha própria voz para ouvir somente a voz de Deus. Características da voz de Deus. João 16:13 nos ensina que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. A voz de Deus sempre apresentará estas características. Alinhamento com as Escrituras. Deus nunca contradiz sua palavra escrita. Produz paz interior. Colossenses 3:15 fala sobre a paz de Cristo governando nossos corações. Para a edificação. Deus sempre fala para construir, não para destruir. Amor. Tudo que vem de Deus é permeado pelo amor. 5. Cultive sensibilidade espiritual. Com a prática do jejum e de disciplinas espirituais. O jejum é uma prática bíblica que aguça nossa sensibilidade espiritual. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Quando negamos as demandas do corpo, nossa alma fica mais atenta às coisas espirituais. Outras disciplinas que desenvolvem sensibilidade. Meditação cristã nas Escrituras. Adoração e louvor prolongados. Serviço ao próximo. Comunhão com outros cristãos maduros. A importância da quietude. O profeta Elias aprendeu que Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas na voz mansa e delicada. Vivemos em uma época de muito ruído e distração. Precisamos criar espaços de silêncio para ouvir a voz suave do Senhor. 6. Busque confirmação e conselho sábio. A importância da comunidade. O livro de Provérbios nos ensina que
Ferro com ferro se afia. Assim, o homem, ao seu amigo, Deus frequentemente usa outros cristãos maduros para confirmar o que Ele está falando ao nosso coração. Quando recebemos uma direção importante de Deus, é sábio buscar conselho de líderes espirituais confiáveis. Cuidados com falsas revelações. O apóstolo João nos adverte em 1 João 4:1, aprovar os espíritos. Se são de Deus, nem toda impressão espiritual vem de Deus. Por isso, sempre devemos comparar com as Escrituras, buscar conselho de cristãos maduros, observar os frutos que essa palavra produz, ter paciência para aguardar a confirmação. 7. Pratique a obediência imediata. A obediência aumenta nossa capacidade de ouvir. Jesus disse em João 14:21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A obediência às direções de Deus aumenta nossa capacidade de ouvir sua voz com maior clareza. Se você está começando a desenvolver sua audição espiritual, comece obedecendo aos mandamentos claros das Escrituras. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Perdoe aqueles que o ofenderam. Seja honesto em suas palavras e ações. Pratique a generosidade. Sinais práticos de que Deus está falando. 1. Paz interior profunda. Quando Deus fala, sua paz que excede todo entendimento inunda nosso coração, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. 2. Confirmação através das circunstâncias. Deus frequentemente alinha as circunstâncias para confirmar sua direção. Portas se abrem, recursos aparecem, pessoas certas entram em nossa vida no momento certo. 3. Testemunho interior do Espírito Santo. Romanos 8:16 fala sobre o Espírito Santo dando testemunho ao nosso espírito. É uma convicção interna e suave, mas firme. 4. Crescimento em santidade. Quando seguimos a direção de Deus, sempre resultará em crescimento espiritual e maior semelhança com Cristo. Obstáculos comuns para ouvir Deus. 1. Pecado não confessado. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. A confissão genuína remove essa barreira. 2. Pressa e ansiedade. A pressa é inimiga da vida espiritual. Deus raramente tem pressa, e seus tempos são perfeitos. 3. Orgulho espiritual. O orgulho nos impede de ouvir, pois nos faz pensar que já sabemos tudo. A humildade é essencial. 4. Falta de fé. A incredulidade fecha nossos ouvidos espirituais. Precisamos crer que Deus quer falar conosco. Aprender a ouvir a voz de Deus é uma jornada de fé que dura toda a vida. Não é uma fórmula mágica, mas um relacionamento crescente com o Criador do Universo. Lembre-se das palavras de Jesus em Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Deus deseja se comunicar com você. Ele tem planos específicos para a sua vida e quer guiá-lo em cada passo do caminho. Mantenha seu coração aberto, seus ouvidos espirituais atentos e sua vida alinhada com sua palavra. A voz de Deus ainda ecoa hoje. A pergunta não é se Ele está falando, mas se estamos dispostos a ouvir e obedecer. Que sua jornada de intimidade com o Pai Celestial seja abençoada e frutífera. E que você experimente a alegria indescritível de caminhar em obediência à sua voz. Chegou até aqui? Deixe seu like e se inscreva no canal. E que Deus te abençoe.